que você tem que fazer? Se não funciona de um jeito, tem que funcionar de outro. A água não encontra obstáculo, ela contorna. O Henry Ford falava uma frase que é muito pesada. Obstáculos são aquelas coisas terríveis que eu crio, quem cria? Eu, quando tiro o olho do alvo. A água não encontra obstáculo, ela contorna. Então o que você faz? O obstáculo tem uma rocha. A água nem sabe que aquela rocha é um obstáculo ou um inimigo. Na inteligência emocional, quando a pessoa tem ela baixa, ela cria inimigos e obstáculos o tempo inteiro. O tempo todo. Então ela tá aí na água, tem uma rocha. Ela nem fica falando pros outros, o tamanho dessa rocha. Só contorna. Anota o nome da técnica da água. Contorno. Adaptação. Porque a maioria das vezes quando eu vejo algo e me deparo com aquilo e paro por aquilo, o que eu faço? Contorno. No final das contas, a vida é de quem? A vida é da pessoa, dela lá, ela cuida, e a sua é de quem? Você tem que contornar. Lembra da água. A água não tem inimigo e a água não tem obstáculo. O que você tem que fazer? Se não funciona de um jeito, tem que funcionar de outro. Mas qual que é o grande problema do ser humano? Quando ele não consegue fazer algo e ele não tem inteligência emocional, ele quer juntar com pessoas que estão com burrice emocional. E aí junta, viram tipo um partido vermelho. Quando não sabe o que fazer com aquilo, junta com gente pior do que ela e cria uma rebelião, pra você ter uma noção. Existem famílias que estão em rebelião, juntou 5 ignorantes que não sabem o que fazer com aquilo e falam só mal dos outros o tempo inteiro. Mal o tempo inteiro. E aqui está o problema. Eu quero que você mentalize agora. Por um minuto não, por uns 15 segundos. A água é anafórmica. Se ela vir dura e falar assim, tem que ser desse jeito, tem que passar nesse canal, ela ia ter problema. Ela só vira. A pessoa que é obstinada, a pessoa que é inflexível, ela tem problema com inteligência emocional. A pessoa que quer que alguém tenha um comportamento e se a pessoa não tiver um comportamento, tá errado. Vou te falar uma coisa, no restaurante, por exemplo, as pessoas falam assim, não tem como, se o cara vier com um prato errado, não tem como não reclamar. Um dos maiores, as maiores chaves que existe pra você não reclamar, a reclamação é tá vazando lixo de dentro de você. É você aprender a fazer pergunta. Como que eu aprendo a fazer pergunta? Eu aprendo a fazer pergunta tirando o meu sentimento e canalizando a emoção. Se eu fizer pergunta com o meu sentimento, às vezes está errado, eu vou agredir uma pessoa. Eu vou pôr pressão na pessoa. Por exemplo, às vezes o prato chegou errado. Você fala assim, não foi esse prato aqui que eu pedi. Cadê a inteligência? Faça uma pergunta. Tudo bem, amigo? Esse prato aqui não foi o que eu pedi. Você pode checar isso para mim, por favor? Uma pergunta, olha a elegância, anota aí. A inteligência emocional tem uma elegância. Se a inteligência emocional é uma sinfonia, a desinteligência, vou chamar assim, porque tem gente que acha que eu estou ofendendo, falando que ele é burro emocionalmente. A desinteligência, ela tem um problema. Quando a pessoa ela é desagradada, eu vejo nela um bloqueio de tipo, era um reizinho ou a reizinha dentro de casa, pisava no pai e na mãe. Você tem que ver como que eu me comporto com os meus filhos quando eles não abrem opções. Quando eles são inflexíveis, eu ligo o modo bombardeio e vou para cima. Quando você reclama, você atrai. O que você atrai? Você atrai gente que fala desse jeito. Aí quando você olha, você está acordado com a pessoa do lado, você atrai um cônjuge de jeito. Quando você olha, tem pessoas do seu estilinho sendo reproduzidas, seus filhos. Quando você vê, você tem uma empresa lotada de gente igual você. E aí o vitimismo começa a lastrar. O que vai acontecer? Bingo. Sua vida foi pro lixo. Tudo é energia em volta. Eu capto a energia, eu converto a energia. Às vezes não tá do jeito que eu quero, mas eu converto. Depois eu atiro.
Não reclame, não afirme, não murmure, não perca seu tempo com absolutamente nada que não seja fazer a gestão das emoções. O que faz para substituir todas essas toxinas? Fazer pergunta. Toda vez que algo não está do jeito que alguém falou para mim que estaria, ou não está do jeito que eu quero, eu faço perguntas para mim, não é para a pessoa. O que eu posso fazer diferente? Espera aí que eu vou virar aqui. Você sempre vai rodar. A expressão rodar nunca fez tanto sentido. Agora que eu estou pilotando, o que você tem que guardar é ande no limite, mas lembra de uma coisa, se errar a frenagem, se errar a entrada da curva, se errar a aceleração, vai rodar.